Hoje a gente vai falar sobre a deep web da literatura, sobre o chorume, do que não se deve ser nomeado, do cruzamento, da ponte entre o que é certo e do que é errado. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre meu primeiro dark romance e se eu pretendo continuar nesse caminho. Primeiro de tudo, eu não sabia onde eu estava me metendo, estava lá zapeando o meu tic-teco e apareceu para mim indicação dessa leitura. Desconfie de vídeos em qualquer plataforma sobre literatura que tem um texto na frente e uma pessoa sensuela em atrás. Mas eu não tive esse discernimento na hora. E o que aconteceu, leitores? O que aconteceu é que eu fui, encontrei os livros aí, soube que esse primeiro livro já tem aí no Brasil. Eu queria muito que você ficasse no final desse vídeo, porque eu tenho aí minhas considerações sobre a capa desses livros e o tipo de leitor que ele vai atrair. Vamos conversar sobre Dark Romance, minha primeira experiência. Dizem que é o subgênero dos livros eróticos. Esqueça livros adocicados de romances de época, com cenas que eu até então achava erótica. Eu era uma pudica nesse sentido. Porque os dark romance é aquele tipo de leitura que, olha, porque o que você vai encontrar é personagens que não estão nem aí para os limites. Os autores desses livros, os escritores desses livros, estão pouco se importando com limites. Não existe. Então, tudo que é gatilho, arco de redenção, pelo que eu entendi, não existe muito nesses livros. Portanto, você que é maior de 18, eu assumo, quando entrar e se entrar, porque esse vídeo não é um vídeo de indicação, esse é um quadro novo aqui do canal, onde eu botei aí provisoriamente minha primeira vez para nunca mais. Pode ser livros, como pode ser estabelecimentos, como pode ser filmes. Vai ser um quadro sobre coisas que eu não gostei até então. O Rei da Terra do Nunca, que já está lançado aí no Brasil. Aqui eu não encontrei. A história é um reconto dos meninos perdidos. Os meninos perdidos cresceram, minha gente. E nós temos aí um Peter que perdeu sua sombra, está em busca dessa sombra. Eu vou entrar nessa história e eu vou primeiro te pedir que entenda que vai ter alguns spoilers, até porque eu sei que não tenho como falar sobre essa história sem dar spoilers. Então eu li para que você não precise ler se você não quiser, tá? Então pega aí seu chazinho e vamos conversar sobre coisas polêmicas. Nesse primeiro livro, as descendentes da Wendy fazem 18 anos, o Peter vai buscá-las para passar uma temporada lá na Ilha do Nada. E quando essas moças voltam para casa, elas estão quebradas. Até esse momento, quando eu era uma pessoa inocente, não sabia o motivo de ser quebrada, também não é só isso, tem outras vertentes, porque a mãe dessa moça, da Winnie, que está prestes a completar 18, é uma pessoa que tinha problemas psicológicos muito fortes. Ela falava coisa com coisa, tratava com psiquiatra, mas durante a vida dela toda, a mãe falava dessas histórias da Terra do Nunca, como elas tinham que se proteger, como o Pan era alguém ruim. A mãe fez todo tipo de absurdo com essa garota, coisas questionáveis que ela dizia que era para proteger. Por algum motivo, a Winnie, a nossa protagonista, ela estava meio à deriva no mundo sem saber, como se onde ela estava ela não fizesse parte. Ela acabava participando de coisas, deixava que os outros usassem seu corpo ao bel prazer. Era como se fosse permitido tudo. E tinha que se preocupar com a mãe também. Nesse ponto, a autora me ganhou de uma forma, eu não conseguia parar de ler esse livro. E aí eu entendi por que as meninas, porque esse livro estava direto na minha timeline lá no TikTok, então eu entendi por que as meninas gostavam tanto dele. A escrita era muito viciante, era muito aliciadora nesse ponto. Aí o Pan chega, leva a moça, e quando ele chega na Terra do Nunca com essa moça, ele meio que algema ela, e lá tem o quê? Lá tem mais 3 personagens, Pan e os gêmeos Fires. Tudo bem. Quem cuida no segundo momento da menina é os gêmeos. E tipo,
ela está sendo amarrada para não fugir, e na cabeça dela, ela não quer fugir, porque ali é como se fosse férias para ela. Eu tô resumindo muito aqui o enredo desse primeiro livro. Ela vai conhecer toda essa história. No meio disso tudo, nós sabemos que os gêmeos são príncipes faias, que foram banidos por algo que aconteceu, e o Peter acabou ficando com eles lá na Terra do Nunca. O Vane também é alguém que foi meio que banido da onde ele estava por uma coisa sombria que ele tem aí com ele. Até aí tudo bem, a história me cativou. Nós temos um bando de jovens adultos até então, pelo que eu entendi. Estamos na faculdade. Pense na faculdade de jovens bebendo, nananana. É o que é a Terra do Nunca nesse momento da história. Como o Pan não tem a sua sombra, ele não pode ficar com todo mundo. Ele vai dormir durante o dia, porque ele não pode andar na Terra do Nunca durante o dia, então ele só sai à noite. Quando ele traz essas moças, tem lá um acordo. A princesa Fai, que é a irmã do James, que foi banido, que está ali vivendo com o Pan. E até esse momento da história eu não sabia o motivo. E aí essa moça vem, entra na mente dessa personagem, vai tentar encontrar um item que foi escondido e que foi dito pro Pan, essa memória era passada por cada descendente. Mesmo que a descendente não tivesse vivido naquele momento, é uma memória guardada. E aí a moça entra na mente dessa descendente da Wendy e tenta, só que nesse momento ela faz coisas ali na mente da menina e destrói, se ela não tiver controle, o psicológico dessa menina. Então ela acaba voltando meio perturbadinha das ideias, não é mais a mesma pessoa. Até aí a história, o enredo tinha tudo para dar certo. O resumo do resumo é isso. Por quê? No meio disso tudo, nós temos esta menina, completa 18 anos, tendo diversas relações, eu vou botar aqui só para amenizar, eróticas, mas você já entendeu, com esses 4 personagens. E isso me incomodou num tanto que você nem queira acreditar. Os leitores desse gênero e até desse próprio livro falam sobre harém reverso. Teve um momento na história em que eu pensei assim, harém reverso para mim seria, e eu posso estar totalmente enganada, tá, leitor? Se você entende desse gênero, se você tem outra perspectiva sobre essa leitura, esteja à vontade com todos os devidos respeitos aqui nos comentários pra gente dialogar sobre isso e você me falar mais coisas. Para mim, se torna um harém, porque é uma mulher para 4 marmanjo, mas que essa mulher tivesse um poder que eu achei que ia ter nos próximos livros e não teve. Eu fiquei esperando durante 3 leituras a Winnie ser a mulher que, olha, baixa e faz o que eu quero. Não, ela era totalmente submissa aos 4. E para mim só faria muito sentido ser o harém reverso se eles fossem submissos a ela, coisa que eu não vi. Pelo menos nesses 3 livros. Eu vi uma garota ser usada de todas as formas e a autora dizendo que era good fazer esse tipo de coisa. E tava show, hein? Tem trechos em que ela desmaia. Ela não comeu. Ela acordar, ela acordar, tananana. Saudável para uma mulher ali. E a autora querendo me convencer a todo instante de que a Winnie adorava aquilo ali. O único momento em que eu achei bacana essa orgia toda foi com o Vane, porque ele foi um dos últimos a querer ter alguma coisa com ela. Os outros 3 rapazes, incluso o Pan, né? Nesses 3, tiveram sempre. O leitor começa a torcer por este casal. E você percebe que ela tem uma ligação maior com o Vane. E sem contar que a história da Terra do Nunca fica em segundo plano. Eu não lembro se é no primeiro, acho que é o segundo livro, que é justamente o do Vane, em que esquece. 20% é o enredo, o resto é totalmente. Não é questão de puritanismo, é questão de que é só isso. Pesquisei outras criadoras de conteúdo sobre esse tema, assisti alguns vídeos, muitas falam sobre o dark romance ser feito para pessoas adultas e que tenham a mente aberta para entender o conceito disso. No dark romance, geralmente, pelo que eu entendi, testa um limite. Não tem arco de redenção. E eu senti que eu preciso de um arco assim. Eu não sou, obviamente, leitor de dark romance. Eu acho que esse gênero, para mim, vai ficar onde tá na caixinha do terror para mim, que eu nunca vou ler porque eu não gosto. Existe muito gatilho. Eu achei que por diversas vezes
nessa leitura. Eu não vou falar de todo o gênero, porque eu não li, então a minha experiência vai ser nessa leitura. E é um livro que eu não indico, e eu acho que a capa desse livro dá um toque que induz o leitor menor de 18 querer ler aquele livro. E eu acho que não deveria ser assim, não. Eu acho que deveria ser uma capa que colocassem pessoas adultas ali naquela capa. E que não fosse de fácil acesso para jovens menores de 18. Pode pegar um público que não é para ler esse livro. Se você é uma pessoa que não tem limites, esse livro é para você. Mas eu fico com os meus romancezinhos de época, que eu não preciso ver cenas de romantização. Teve um momento, não sei se foi no livro 3 da Winnie, em que gente, essa menina, o negócio dela, aí você entende como você quiser, porque eu não posso falar determinadas palavras, porque o YouTube aqui me pega, o robozinho. Como é que tá? A pessoa consegue andar, não tem condição. Não, olha, não tem condição. E aí você me pergunta, mas mesmo assim você leu 3 livros? Sim, porque as cenas que tinham só isso chega a ser entediante para mim. Eu fico chocada que tem gente que suspira com essas cenas. E para mim, esse livro é feito muito pro público masculino do que pro público feminino, gente. Olha, tá, eu sou uma mulher adulta que gosta que me joga na parede, me chama de lagartixa. Eu até consideraria esse tipo de pensamento se a Winnie fosse a que desse as ordens, fosse ela que subjugasse os caras. Eu até, muitas aspas, entenderia isso. Eu lendo o contrário, é tanto que outro dia eu vi meninas muito estressadas no TikTok porque os homens estavam lendo esses livros e que tipo, vocês estão entendendo? Pra mim é um horror. Agora, isso não é um ataque pessoal a ninguém. Eu sei que tem leitores que gostam do Dark Romance, tem pessoas que falam, levantam a bandeira, e você tem que sair do desconforto da sua literatura. Mesmo que esse desconforto seja o churume do churume, me desculpe, pra mim é isso. Eu não preciso ler um livro que graficamente me conte coisas horrorosas, porque o mundo já tá acontecendo o que tá acontecendo. Eu não preciso ver cenas, coisas explícitas e perceber, e tem aquele discurso, né, de que, mas a gente tem que ver que o mundo é real, a literatura traz isso, não sei o quê, que não tem que ser arco-íris, que nem tudo tem final feliz, que nem tudo tem moral, que os personagens são complexos. Me desculpa, mas eu prefiro um arco de redenção nessas histórias. Eu prefiro ler livro da vida real com histórias realmente reais, sabe? Que aconteceram, que as pessoas se machucaram, mas que essa pessoa superou esse trauma. Eu não consigo ler e nem conseguiria ser escritor de uma história onde a pornografia, o abuso e muitos outros gatilhos psicológicos, ver até onde isso vai dar. É muito triste que tenha um subgênero falando sobre esse tipo de coisa. Temos sim, Ana, direitos a ler o que a gente quiser, a falar sobre o que a gente quiser. Enfim, nem todos os dark romances são assim, eu sei, você vai me dizer isso. A impressão que eu tive com essa leitura, e eu fico muito em choque com. Tem a cabeça, e não é que eu não tenho a cabeça aberta, você já vai dizer, porque esse livro tem que ter pessoas maduras para ler. Gente, dessa história do Rei da Terra do Nunca, o personagem que eu gostei mais foi o Vane. É um personagem, sim, complexo, que foi quebrado por diversas vezes. A história dele é muito triste por ele ter vindo muito terror, ter perdido a irmã do jeito que perdeu, do reino dele não tem limites mesmo do que é certo, o que é errado, as pessoas simplesmente pegam ali, fazem as coisas, e não é uma só pessoa, é contra a vontade. Então a gente vê o terror que o Vane tem com essas coisas do erótico. Por isso que ele é um dos últimos a ter algum tipo de relação com a Winnie. E a relação que a Winnie tem, o erótico, a gente já percebe que é uma disfunção ali. E isso me incomoda. As cenas que ela estava tendo relação com os caras, eu acabava passando, porque é diferente do romance de época, ou talvez do Seal. O erótico, eu só vou falar do que eu sei que é os romances de época, é muito bem trabalhado, é com uma doçura, é geralmente um par romântico. Aqui a gente tem uma relação sexual muito mais, as leitoras de Dark Romance vão dizer, verossímil com a realidade. Não tem
um apego, uma paixão. Eu sinto essa paixão da Winnie pelo Vani. Peter aqui parece um personagem secundário dessa história. O quarto livro vai falar sobre os gêmeos, mas eu não quis continuar, porque no terceiro livro, que é o da Winnie, eu não aguentava mais, porque cada livro era 20% de história e tchaca na muchaca direto, então não dava pra mim. Aí você me pergunta, por que que você continuou se você estava tão incomodada com essas coisas? Eu já sabia que o Pan estava procurando era a sombra dele. Tem outros personagens que vão chegando nessa história, como o Crocodilo, que o pirata tem muito medo e, na realidade, o crocodilo é uma pessoa que, de fato, come pessoas, literalmente. Essa história e toda essa conspiração das pessoas querendo tirar o poder do Pan pela sombra fez com que eu continuasse querendo entender um pouco desse enredo. Se fosse só um enredo, para mim esse livro seria, ó, como reconto, um 10, porque eu gostei muito da história. A história realmente é muito aliciante nesse sentido, mas como tem muitas cenas eróticas, muito gatilho, eu olho para essa moça, pra essa personagem, e o que eu sinto é dó. E se você suspirar alguma cena erótica, procure um psicólogo, você tem probleminhas. Gente, eu fiquei muito preocupada com essa personagem. Eu descobri que eu não tenho estômago, tá? Pra esse tipo de literatura. Não é uma leitura que eu indique pra você. Quem lê Dark Romance realmente tem uma cabeça muito aberta. Eu não consigo, não vou continuar. Isso aqui não é propriamente uma resenha sobre um livro, porque eu tô falando aqui dos 3 livros dessa série, mas eu queria muito deixar gravada a minha opinião sobre esse tipo de leitura. Um livro, pra mim, ele tem que sair com uma moral. E por mais que você, que é leitor de Dark Romance, tente dizer pra mim que esses tipos de livro têm moral, não pretendo continuar com a série, não pretendo ler mais nenhum livro de Dark Romance. Esse quadro é para livros, coisas que eu não gostei, que eu não vou repetir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar nos comentários e de se inscrever aqui no canal se você já não é inscrito. A gente se vê nesse vídeo aqui. Não vai embora ainda não. Clica aqui. Vamos continuar essa conversa.